Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Deixe seu like, se inscreva, assim você estará recebendo as nossas orações constantes. E não se esqueça de deixar o seu pedido de oração nos comentários. Amém? Vamos ao vídeo. Nós chegamos então ao último dia da nossa campanha. Glória a Deus, glorifico o nome do Senhor pela sua vida que chegou até aqui. Quando se trata de batalha espiritual, o assunto não é fácil e, particularmente, eu vejo a cura da alma como uma parte da batalha espiritual. Porque todos nós que nascemos de novo, entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, estamos em uma batalha. E nós sabemos que soldado ferido não luta por muito tempo. Uma das armas que o diabo usa é justamente o conhecimento que ele tem a nosso respeito e que nós mesmos não temos. Ele sabe os nossos pontos fracos, ele sabe o que nos aflige, o que nos abate. E por isso, ao meu ver, na minha opinião, a melhor forma de se iniciar uma batalha espiritual é pela cura da alma. Primeiro eu me trato, eu me conheço, eu me reconheço na presença de Deus, para depois lutar por outras pessoas. Porque Satanás, ele sempre vai colocar o dedo dele na nossa ferida, e ele não tem piedade, e ele não tem dó. Claro que esse assunto é muito profundo, né? Mas eu espero que esse pequeno conhecimento que eu pude trazer para os irmãos possa ter de alguma forma ajudado, né, sua vida. E na medida que o Senhor nos permitir, né, nós estaremos trazendo mais conhecimento. Então, eu gostaria de falar hoje sobre como blindar a nossa mente, a nossa alma de novas feridas. Como eu falei no último vídeo, nós precisamos levar ao Senhor o mais rápido possível aquilo que nos entristece, para que aquela ferida não se torne mais profunda. Mas não adianta nós ignorarmos aquilo que está escrito lá em Efésios, quando fala sobre a armadura de Deus. Só que eu quero te dar hoje, eu não sei se você já ouviu dessa forma como eu vou explicar, na revelação que o Senhor me deu, com base em algumas leituras, né, alguns estudos e também algumas direções do Espírito Santo. Vou ler aqui somente 3 versículos. Efésios 6, 10, 11 e 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, a cura da alma faz parte da batalha espiritual. É só nós imaginarmos, né? Um campo de batalha real mesmo ali, com as espadas, as lanças, né? Os arcos.
E o objetivo do inimigo é ferir o seu opositor. E o diabo, ele quer fazer isso, ele quer nos abater. Por isso, nós precisamos, além de cuidar da ferida que foi criada, nós precisamos também reforçarmos, tomarmos as nossas armaduras, nos revestirmos, né, da armadura de Deus. Então, no versículo 10, ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esse fortalecimento no Senhor é a oração. Eu já vi algumas explicações, né, de pessoas, quando se trata de falar sobre a armadura de Deus, a gente vê muitos ensinamentos, né? Eu já vi pessoas dizendo que a gente tem que declarar, que está colocando capacete, colocando a couraça e tal, né? O cinturão e todas as peças da armadura. Mas, na verdade, a armadura, Deus coloca a armadura em nós. É Ele quem nos equipa com essa armadura, através da oração. Então, não adianta eu querer colocar a armadura se eu não tenho vida de oração. Fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder é orar, que é o que está escrito no versículo 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica. Então, eu tenho que me revestir da armadura, mas esse revestimento, ele ocorre na oração. Então, quando eu me consagro, quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu busco a Deus, Ele vai providenciar esse revestimento, essa renovação. Quando um soldado está em batalha, né? Batalha natural, ele pode perder partes da armadura, pode perder o capacete, ele pode perder o sapato, ele pode perder a espada. E isso também pode acontecer com a gente no dia a dia, porque nós estamos em batalha. Então o diabo, ele pode nos atacar de tal forma que nós podemos perder uma parte da armadura. Por isso é necessário estar em vigilância para estar em oração, porque eu só vou orar se eu vigiar. Se eu não vigiar, eu não vou me lembrar de orar. Isso aqui, para mim, né, particularmente, por muitos anos foi uma incógnita. Eu imaginava como eu poderei orar o tempo todo. Até tentei, inclusive em línguas, né, como eu já tinha aprendido com alguns irmãos. Mas eu descobri que realmente essa oração aqui, em todo tempo, ela será feita, na sua maior parte, no Espírito Santo, que é justamente a oração em línguas. Por isso, o Senhor nos deu essa ferramenta poderosíssima, que é orarmos em espírito, em mistérios, ou seja, se é mistério, ninguém entende, nem os demônios. Tem uma pastora chamada Sarah Shiva, você deve conhecer ela, né? Ela fala sobre isso, sobre o dom de línguas, e que o dom de línguas, eles são códigos que são liberados, né, pelo Espírito, e
os demônios eles não compreendem esses códigos. Somente os anjos de Deus podem receber, né, de Deus a interpretação. Então, são sons que nós emitimos, né? E enquanto nós estamos ali emitindo aqueles sons, a nossa mente fica infrutífera, ou seja, a nossa mente ela fica blindada contra pensamentos intrusivos, que são os pensamentos, né, que o inimigo sempre lança na nossa mente, para nos entristecer, para nos magoar, para nos trazer sentimentos ruins e assim ferir a nossa alma. Então, aqueles pensamentos, fulano tá falando mal de você, fulano não gosta de você, e coisas assim, né, que ele joga para ver se a gente vai acreditar, se a gente vai receber. E mesmo suponhamos aí que seja verdade, né, que você saiba que a pessoa realmente falou mal de você, você não deve receber esses pensamentos, porque são pensamentos demoníacos. Deus ele não vai jogar esse tipo de pensamento na sua mente. Deus ele não fala coisas para nós que vai nos entristecer, que vai nos abater, que vai gerar raiva em nossos corações, que vai nos afastar de pessoas. Quando Deus ele mostra algo ruim na vida de alguém, ele nos dá, junto com aquela palavra que ele deu, a graça para amarmos aquela pessoa. Então, mesmo que Deus talvez queira que você se afaste de alguém, ele não vai gerar ódio no seu coração por aquela pessoa. Essa é a diferença, né? Porque o diabo, ele gosta de inventar coisas, né? Ele faz com que pessoas pensem que é Deus que está mostrando. Deus está mostrando que fulano não gosta de mim. Deus está mostrando que fulano é assim, que fulano tem inveja, que fulano isso. Se aquele pensamento, aquela informação que você recebeu, ela veio acompanhada de raiva, de opressão, de ódio, de afastamento, de divisão, de facção, né? Não é Deus. Não é Deus. Então, a gente precisa saber fazer separação entre quando é Deus falando e quando não é Deus. Então, se veio um pensamento e aquilo me trouxe perturbação, né? Deus não vai dar pensamentos para você que vai te trazer perturbação, porque o reino de Deus é paz e alegria no espírito. Como que Deus vai te falar algo que vai te trazer perturbação? Então, se trouxe perturbação, desconforto, sentimento ruim, não foi Deus. Então, a gente precisa aprender a se blindar. Então, um dos maiores problemas em nossas vidas que gera em nós a ferida de alma é o ressentimento, que gera a raiz de amargura, porque acontece tal situação, aquilo me fere, eu não trato, aquilo ali vai gerando ressentimento, vai gerando mágoa, vai infeccionando, vai criando raízes e depois se transformam em obras, né? Em obras da carne. E uma das formas que acontece isso é as mentiras do diabo com relação ao que as pessoas fazem, né? Eu expliquei no vídeo anterior. A gente precisa ir à presença de Deus imediatamente, o mais rápido possível. Abrirmos um jejum, fazermos o que tivermos que fazer para curar aquela ferida, fechar aquela ferida. Mas quando se trata de pensamento, de dardos inflamados do diabo, a gente precisa se defender. Não adianta eu ir a Deus. Nesse caso, eu preciso ir contra o diabo.
São duas situações diferentes. Porque o que acontece com a gente? A gente aceita muito pensamento, muito dardo inflamado, a gente recebe muita informação maligna nas nossas mentes e nós não rebatemos. Então, se uma pessoa joga contra você uma bola, né, na sua cara, você vai fazer o quê? Vai receber aquela bolada na cara? Não, você vai se defender. Da mesma forma, os dardos do diabo, não adianta eu ir até Deus, eu preciso me defender, eu preciso remover. Se o dardo me afetou, eu preciso remover o dardo. E 1 Coríntios 14:2, eu vou ler 14:2 e 4. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Li apenas a parte A, né, do versículo 4. Quem fala em línguas, a si mesmo se edifica. Então, eu preciso o tempo todo estar me edificando. Eu preciso, voltando lá no versículo de Efésios 6:18, eu preciso orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança. Essa é uma arma espiritual para que a minha alma seja blindada dos ataques do diabo. Orar no começo, então qual que é a minha orientação, né? Para você que veio até aqui, que para a glória de Deus, porque você ama a você mesma, né? A você mesmo, você ama Jesus, ama o reino de Deus, então você conseguiu chegar até aqui, foi perseverante. E eu creio que Deus fez uma obra na sua vida. Agora, se proteger. Se proteger. Orar em línguas o tempo todo é muito difícil. Obviamente não é fácil, como tudo que a gente começa na vida. Mas uma coisa interessante que eu percebo é que quando eu me dedico, né? Por exemplo, quando eu não gosto muito de orar em línguas perto das pessoas, né? Eu prefiro orar quando eu tô sozinha. Ou então, quando tem alguém perto de mim, eu oro muito, muito baixo. Mas tem quando eu tô lavando vasilha, quando eu estou fazendo comida, quando eu tô lavando roupa, quando eu tô limpando a casa, quando eu tô no supermercado, quando eu tô andando na rua, quando eu tô fazendo compras, é falando em línguas. Eu estou buscando isso como hábito para minha vida, permanente. E eu percebi, depois que eu comecei com esse hábito, que Deus ele começou a trazer luz na minha vida. Mostrar até coisas que eu não tinha entendimento sobre mim, prisões espirituais, coisas que eu fui recebendo de Deus, libertação, e me sentindo mais forte, mais forte. Nós não podemos ter preguiça, porque inicialmente é difícil. Para mim mesmo, quando eu comecei um pouco, aí me veio aquele cansaço, parei. Aí esqueci, mas aí depois lembrei de novo e continuei, voltei. Agora eu vou orar. Tentar orar pelo menos algumas horas por dia, 3 horas, 4 horas por dia, colocar isso como um alvo, como uma meta sua, né? Porque pelo menos esse tempo já vai te fortalecer. E quando você continua, persevera, por exemplo, eu lembrei de orar em línguas hoje, mas amanhã eu não me lembrei. Beleza, eu não vou desistir. É como está escrito em Efésios 6:18, com toda perseverança. Não vou desistir. No outro dia eu vou começar de novo. Eu vou orar. E aí, com o tempo, o meu próprio corpo, minha própria mente vai me lembrar, porque a minha mente vai sentir falta disso, como todo hábito que nós temos, né?
Nosso próprio cérebro nos lembra. Então você vai começar a criar esse hábito. Se você não foi batizado ainda no Espírito Santo, né, não recebeu o batismo com o Espírito Santo, peça ao Espírito Santo que te batize, que te dê a língua, mesmo que seja uma única palavra, mas comece, porque ele vai te dando novas línguas. E vai orando. Tá fazendo alguma coisa, tá lavando vasilha, tá, a boca tá livre, ore em línguas. E você vai ver como que isso vai trazer uma blindagem sobre a sua vida. Vai te fortalecer. Quando você tirar o seu tempo de oração também, muito importante, né? Quando você tirar o seu momento de oração, que você não for falar com Deus, porque a gente tem aquele momento que a gente fala com Deus, né? E temos aquele momento que a gente ora, que Deus manda a gente se levantar. Tem um momento de orar de joelhos e tem um momento de orar em pé, né? Que é aquele momento que você vai orar caminhando às vezes, porque você está orando, você está declarando coisas, né? Chamando coisas da existência, você está enfrentando as trevas e você pode fazer isso orando em línguas. Não precisa, muitas vezes, você falar, né, com palavras, até porque quando você ora em línguas, você ora códigos, né? Então, esses mistérios que nós oramos, o diabo ele não fica sabendo. Então, melhor ainda, que você vai estar em vantagem, né? A gente está em vantagem em relação a ele. Então, ore em línguas. Aprenda, desenvolva esse hábito, né? Torne ele parte de você, porque isso é uma grande arma, tanto de defesa quanto de ataque. Porque o Espírito Santo vai fazer você orar coisas que você nem suspeita que você precisa orar. E interessante que eu percebo é que quando eu oro em línguas ali com um som, né, vou falando ali baixinho, depois, às vezes, quando eu tô perto de alguém, quando eu não posso, né, falar alto ali, porque às vezes a pessoa vai achar que eu tô maluca, né, dentro de mim continua, a língua ela permanece lá dentro de mim, ele continua, né, a língua ela continua sendo trabalhada ali. E a palavra de Deus fala que sobre tudo que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. Essa é uma forma de você guardar a fonte da vida, que é o seu coração. Proteger. Porque o diabo, ele sempre quer sujar a fonte, né? Se eu tenho uma fonte de água cristalina, né, que eu posso beber daquela água, mas se eu coloco veneno ali naquela fonte, todo o resto vai se tornar envenenado. Todo o rio mais para frente, né, ou o lago, vai se tornar envenenado. Mas se eu protejo a fonte, então tudo vai estar limpo. E à medida que você vai orando em línguas, Deus ele vai limpando a sujeira que Satanás colocou. Eu já tive tempos que eu sentia a sujeira que o diabo colocou dentro de mim era tão grande que eu sentia dores no meu peito, assim, sabe? Dores, parecia que tinha raízes mesmo dentro de mim. As raízes de amargura. Eu sentia como se fossem raízes que doíam, sabe? Dependendo da situação que eu vivesse, eu sentia dor e eu sabia que aquilo ali não era doença física. Na verdade, era da alma. Por causa de tanto lixo, de tanto bombardeio que Satanás jogava na minha mente. E eu não sabia me defender. E aquilo foi me adoecendo, né? Gerando raiva, ódio. Eu tive tempos que eu estive desviada do caminho do Senhor, né? E eu nem sabia que estava desviada. Achava que estava em Deus, mas na verdade não estava em Deus. Porque o meu coração estava desviado, meu coração estava contaminado. Eu não guardei as fontes da vida. E para a gente recuperar isso não é fácil.
É difícil, mas é possível para a glória de Deus. E depois que a gente percebe, né, o quanto isso é precioso, a gente aprende a dar valor. Satanás, ele não brinca em serviço. Ele quer nos levar para o inferno. Eu tive uma experiência em que Deus, ele me permitiu. Quando eu estava desviada, eu estava tão cega, tão cega. Às vezes a gente entra numa cegueira espiritual tão grande que Deus, às vezes, ele precisa nos dar um choque, sabe? É como aquele desfibrilador para trazer a gente de volta, porque a gente já morreu. Né? Deus, ele me permitiu ver que se eu morresse naquela noite ali, que ele me visitou, eu iria para o inferno. Eu caí, né? Eu estava caindo na visão que eu tive, no sonho. Eu posso dizer que aquilo lá não tem, de sonho não tem nada, porque foi tão real, que não tem nem explicação. Então eu estava caindo no abismo, num buraco tão profundo, e eu clamei por Deus Pai, não tive resposta. Clamei pelo Espírito Santo, não tive resposta. Quando eu clamei por Jesus, eu subi. Mas eu posso dizer, irmãos, não tem sensação pior. Eu acho que pode somar qualquer sensação ruim que tenha na terra, qualquer medo que você já pensou. Eu acho que para quem já teve síndrome do pânico, sabe como é aquela sensação, né? De pânico. É pior do que aquilo lá. É uma coisa assim que não tem explicação. Ao afastamento de Deus, a alma que quando ela está perecendo é muito triste. É muito triste. E o diabo, ele quer nos levar para lá, né? Eu não sou da linha de pessoas que creem que uma vez salvo, sempre salvo, justamente pelo que eu vivi. Deus, ele me mostrou claramente, eu tenho absoluta certeza, como o sol é sol, que nós podemos sim perder a nossa salvação. A própria palavra fala que o nosso nome pode ser riscado do livro da vida. E uma das coisas que o diabo quer fazer é isso. Ele quer nos afastar de Deus. Mas o Senhor nos deu a batalha, as armas de batalha. E a gente precisa aprender por nós, por amor a nós, primeiramente, né? Também por amor ao Senhor, por amor às pessoas, às nossas famílias. Precisamos aprender a usarmos as armas de batalha que Ele nos deu, para que nós possamos permanecer, né? Assim como diz lá em Efésios 6, né? Nesse texto aqui, eu não vou ler o texto todo, mas permanecermos inabaláveis depois de termos vencido a batalha, né? Porque mesmo quando a gente vence a batalha, Ele não vai se dar por vencido, não. Ele quer vir e Ele quer causar o mesmo estrago que a gente fez lá. Por exemplo, se você ganhou uma alma, se você tirou uma alma das mãos dele, Ele vai vir tentar tirar um parente seu, uma pessoa que você ama, e levar para o inferno. É assim que Ele trabalha, né? É na vingança. E a gente precisa aprender a usar as armas que Deus nos deu. Então, quando você se habituar a orar em línguas, você vai perceber que você não vai precisar nem se esforçar mais, porque isso já vai se tornar parte de você. Então, você vai estar fazendo alguma coisa, sem pensar, você vai começar a orar em línguas. Amém? Deus é glorioso, maravilhoso, Ele nos ama tanto, né? Nos deu Jesus e ainda nos deu as armas de guerra. Eu quero também falar mais uma estratégia para você se blindar, se proteger, né? Proteger a sua alma. Só quero contar mais um testemunho rápido, irmãos. Meu também. Há alguns anos atrás, eu recebi uma libertação, uma expulsão de demônios, né? Um demônio mesmo saiu de mim através de uma oração em línguas.
Eu nunca tinha orado variedade de línguas. Eu tinha sido batizada no Espírito Santo, eu orava em línguas, né? Não constantemente, porque eu não tinha esse hábito, nem esse conhecimento. Eu já tinha sido batizada, mas um dia, né, eu fui dormir, já tinha deitado, o Espírito Santo falou para mim: ajoelhe-se ao lado da cama, né, e ore. Aí eu levantei, ajoelhei, minha mãe estava no mesmo quarto que eu, então eu orei, sim, praticamente sem som. Mas comecei a orar em línguas. E ele me tomou, né? O Espírito Santo me tomou na oração em variedade de línguas. Foi a primeira vez que eu orei variedade de línguas. Eu tenho o dom de orar variedade de línguas. Então, graças a Deus, né? E eu comecei a orar ali e o Espírito Santo me tomou. Ele falou para mim, né? Eu ouvi ele falando: ele vai sair e vai entrar no cachorro. E enquanto eu ouvi isso, mas assim, quando Deus ele toma a gente, né? A gente meio que perde um pouco o controle. Então eu ouvi, mas continuei orando em línguas, tomada pelo Espírito. E aí, de repente, eu senti algo saindo. E no mesmo segundo, eu tinha uma cachorrinha novinha, tinha 3 meses. E eu ouvi ela gritar. Quando ela gritou, eu fiquei assim tão estarrecida, porque eu nunca tinha tido uma experiência daquela, né? Eu nunca tinha tido e eu fiquei assim, eu não sabia nem o que fazer. Se eu ia lá ver, eu era muito nova também. Mas no dia seguinte, ela estava doente. Ela estava muito bem, né? Naquele dia anterior, saudável. Mas no dia seguinte ela já estava doente, cabisbaixa. 3 dias depois ela morreu com hemorragia. Eu, assim, fiquei assim tão estarrecida, tão, eu posso dizer assim, sem, né, acreditar no que tinha acontecido. Até chamei um veterinário para ver se eu conseguia salvar ela. O veterinário disse que não entendeu, né? Porque examinou ela, não viu nada nela que pudesse ter gerado aquilo, né? Eu sabia o que era, mas só não falei. Mas foi o demônio. Assim como teve a questão dos porcos, né? Na Bíblia, aconteceu, né? Comigo aconteceu isso aí. E eu vi que quanto eles são maus, né? São perversos, os demônios. Então aquela bichinha, ela sofreu ali 3 dias e morreu. Mas por que eu tô contando esse testemunho? Porque a oração em línguas ela é muito poderosa, então a gente precisa se apropriar disso, né? No livro Porcos na Sala, que é um manual prático sobre libertação, na página 26, nós aprendemos como trabalhar a batalha pessoal, né? Eu vou ler um trecho aqui para os irmãos, é apenas um pedacinho, mas é muito bom. Se você ainda não leu, leia esse livro, ele é excelente. Falar em voz alta aos demônios? Isso pode parecer tolo e sem graça, até você estar acostumado com isso, mas é uma tática eficaz e necessária na luta espiritual. É óbvio que alguém tem de falar a fim de expulsar os demônios. Devemos também falar aos demônios que estão assaltando de fora. Por exemplo, vamos supor que um demônio fale à sua mente. Fulana acha que você é muito estúpida. É assim que os demônios falam à nossa mente. É a maneira de eles plantarem as sementes de rancor e suspeita. Você pode aprender logo a distinguir entre aquilo que é de você, de Deus ou de Satanás. Ao demônio, você pode falar nestes termos, abre aspas: você é mentiroso, espírito maligno. Rejeito esse pensamento sobre o meu amigo.
minha mente está sob a proteção do sangue de Jesus. Desligo você de meus pensamentos. Ordeno que você me deixe agora, em nome de Jesus. Este é um exemplo de como resistir ao diabo. Então, ele está explicando aqui que nós precisamos aprender a resistir ao diabo. E muitas vezes nós não sabemos como resistir. Nós precisamos rejeitar tudo que ele lança contra nós. Mesmo que a gente pense, mas é verdade, fulana pensa que eu sou estúpida mesmo. Nós não podemos aceitar. Nós não podemos aceitar isso, por quê? Porque a palavra de Deus, em Efésios 6, diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra as pessoas. Então, mesmo que fulano não goste de mim, não goste de você, mesmo que alguém fale mal de nós, nós temos que sempre lembrar, né? E fazer disso parte de nós. Não é a pessoa, é o diabo. Então o diabo, ele está usando a pessoa, né? E está dizendo que foi a pessoa. Ele é perverso, né? Ele é mau. Então eu preciso me posicionar e não receber esses ataques. Porque o evangelho, o verdadeiro evangelho, a base dele é o amor, né? Eu preciso buscar amar os irmãos, buscar fazer com o outro aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. Então, se, por exemplo, o diabo me usou para alguma coisa na vida de alguém, o que eu espero daquela pessoa? Eu espero mágoa, ressentimento, raiva, ou eu espero misericórdia? Nós sempre esperamos misericórdia. Nós sempre queremos misericórdia. Mas muitas vezes nós não agimos com misericórdia, né? Mas isso é um exercício. A gente precisa exercitar. Amém? Então são essas duas táticas, né? Aí na hora de rejeitar, né? Nós vamos falar em voz alta. Não precisa ser muito alto, não. Mas só para o diabo ouvir mesmo. E eu vou até deixar aqui anotado essa oração, né? Que ele faz aqui. Essa resposta que ele dá ao diabo. Para que você possa anotar também aí. Anota em algum lugar no seu celular. Porque todas as vezes que o diabo vier com pensamentos assim, usa essa oração. Repreende ele, leia mesmo, né? Você pode ler, usar as mesmas palavras. E você vai ver que uma coisa que eu percebi é que quando ele vem com a mentira, a gente já sente aquela dorzinha, né? Na alma, aquele incômodo. Mas quando você faz essa oração, é como se retirasse aquilo. É como se aquilo fosse removido. Ou seja, o dardo maligno que ele lançou, o veneno que ele lançou, é neutralizado e é retirado. Agora, irmãos, eu vou fazer uma oração, né? Para nós finalizarmos essa campanha. Vamos entregar diante do Senhor essa campanha. Vamos agradecer a Ele por nós termos chegado até aqui. Por todo o trabalhar dele, ele fez na sua vida, mas ele também fez na minha, né? Eu também tenho recebido curas, libertações também na minha vida nessas semanas. E vamos agradecer, né? Então vamos orar. Amado Jesus, Senhor Jesus, amado Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor depositado em nossas vidas, porque o Senhor nos ajudou a chegarmos até aqui nessa campanha. Nós queremos agora, Senhor, entregarmos diante de Ti, Pai, essa campanha de cura da alma. Queremos te agradecer e te pedir, Pai, que o Senhor continue conosco, que aquilo que nós recebemos nesses dias, nessas 7 semanas, que nós venhamos a manter, que nós consigamos, Senhor, mantermos, não perder,
que nós possamos, Senhor, crescer em conhecimento, crescer em graça, crescermos, ó Deus, na Tua presença, e que, ó Senhor, todas as mágoas, tristezas, dores, angústias, raízes de amargura, tudo, ó Deus, que o Satanás plantou em nós, seja removido da vida, Senhor, dos meus irmãos que me ouvem. Pai, em nome de Jesus, pelo Teu poder, Senhor, vem derramar, ó Deus, a cura, a libertação, Senhor, operar, quebra de cadeias, quebra de correntes, quebra de grilhões. Eu declaro sobre a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que eles vão triunfar sobre o pecado, eles vão triunfar sobre Satanás, assim como Davi triunfou sobre Golias, eles irão triunfar sobre as obras das trevas, sobre as trevas, sobre os demônios, e eles aprenderão, nós aprenderemos a batalha pessoal, para que possamos, Senhor, sermos firmes, fortes, como torres fortes, para batalharmos, Senhor, em batalhas maiores. Louvado, glorificado, exaltado seja o Teu nome. Nós entregamos a Ti essa campanha e Te agradecemos. Amém e amém. Irmão, eu te agradeço, e minha irmã, te agradeço por você ter chegado até aqui. Na próxima semana, por enquanto eu estou em oração para saber como é que o Senhor vai, quais as direções de Deus, se vamos fazer outra campanha ou não. E na semana que vem, se Deus quiser, vou postar outro vídeo aí para abençoar a sua vida, tá bom? Muito obrigada por tudo, que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.